Fala, gurizada, meu nome é Murilo Mariano, eu tô falando com vocês hoje direto de Florianópolis. Tô aqui no sul da ilha, vim caminhar um pouco, vim refletir um pouco e conversar com Deus. Vim aqui numa igreja que eu acho bem bonita, visitei ela na minha infância, então lembrei dela, voltei aqui. Infelizmente ontem veio a falecer um grande amigo meu que, cara, me ajudou muito assim. Ele era mais velho, então ele tinha uma experiência de vida incrível. Ele me ajudava com vários conselhos. O pouco que a gente conviveu junto serviu dele conseguir me ajudar em diversas áreas da minha vida, cara. Parecia que ele me olhava e entendia as minhas ambições, entendia as coisas que eu era capaz de fazer, as coisas que eu e acreditava nos meus sonhos, sabe? Então, basicamente, me fez ter vontade de gravar vídeo de novo aqui pro canal. Fazia tempo que eu não gravava vídeo nenhum aqui, mas vocês sabem como é que eu sou. Não tenho vergonha de nada, eu gravo, tô nem aí. Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês, tá? Se tu não existisse, que falta tu faria? Qual que é a falta que tu faria na vida das pessoas que estão ao teu redor? E eu me fiz essa pergunta, cara. Eu me fiz essa pergunta ontem, eu me fiz essa pergunta hoje. E a resposta dessa pergunta, ela tá nas minhas ações, tá nas coisas que eu faço e deixo de fazer todos os dias em relação às pessoas que eu amo, em relação aos meus objetivos. Normalmente, a gente só sabe falar, a gente só consegue falar de coisas que já aconteceram com a gente, coisas que a gente já passou. Um exemplo do que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, ó, a gente só sabe se o dinheiro traz felicidade depois que a gente fica rico, depois que a gente começa a ganhar dinheiro. Aí a gente tem a resposta para essa pergunta. Agora, se a gente vai falar de morte, a gente não sabe, né? Porque morte, a gente só pode falar da morte em vida. A gente não tem como falar da morte depois que já morreu. Depois que a gente morreu, não tem como, né? Ninguém vai conseguir falar para ti o que acontece depois da morte. Então, as coisas que a gente sabe sobre a morte é basicamente em vida, que não é nada, né? É basicamente nada. Então, a única coisa que a gente pode fazer é deixar um bom legado, é deixar uma boa história para quem nos conhece, né? E, cara, quando a gente morre, vocês já devem ter percebido isso. É só tu parar pra pensar, tá? Quando alguém morre, a gente não fala do que a pessoa tinha, a gente fala do que a pessoa era. A gente conta as boas histórias que a gente teve, até mesmo histórias ruins, até mesmo histórias que nos fizeram chorar com aquela pessoa. Mas foi alguma coisa que nos deixou um bom legado, que aquela pessoa deixou um bom legado para nós. E então a resposta para essa pergunta que eu fiz para vocês no início, que se tu não existisse mais, que falta tu faria? Cara, eu deixei 3 coisas anotadas aqui no meu caderno de anotação que está sempre comigo aqui nos vídeos, vocês já devem ter visto ele. A primeira coisa delas é o seguinte: ensina o que tu sabe. Cara, não adianta a gente aprender as coisas e guardar para si. Isso faz parte de espalhar um bom legado. Isso faz parte de deixar uma história positiva aqui. É a gente ensinar as coisas que a gente aprende. A segunda coisa é praticar o que a gente ensina. A gente tem que ter coerência nas coisas que a gente ensina, nas coisas que a gente sabe. Não adianta só a gente ensinar as pessoas e não praticar aquilo que a gente mesmo ensina, do que a gente mesmo fala para as pessoas fazerem. Né? Sabe aquela velha história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Cara, isso aí, sempre que alguém me fala isso, ela já perde total credibilidade comigo. Porque a gente tem que ter coerência intelectual, a gente tem que aplicar aquilo que a gente ensina. Né? É a mesma coisa um professor de matemática te ensinar um cálculo e ele fazer errado. Não faz sentido, não tem coerência nessa situação. E a terceira coisa que eu deixei anotada aqui é perguntar o que tu não sabe. A gente tem que ter humildade o suficiente para perguntar as coisas que a gente não sabe fazer,
pra gente aprender cada vez mais. E aí também vem mais uma coisa, tá? Que é aquela questão de quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês já viram aquela história? Vocês assistiram o filme da Alice do País das Maravilhas? Tem uma parte do filme que me chama muita atenção, que é a parte que a Alice ela tá perdida na floresta, depois que ela já entrou caiu lá dentro do tronco ali da árvore, vai seguindo o coelho, cai lá, enfim, que ela tá perdida lá na floresta. E ela encontra o gato em cima da árvore, ele tá deitado em cima da árvore. E ela pergunta pra ele: "Ah, licença, gato, tu pode me ajudar? Sabe pra onde esse caminho me leva?" E ele, todo calmo, do jeito que ele sempre foi, do jeito que ele era, ele pega e pergunta pra ela: "Mas pra onde é que tu tá indo?" E ela diz: "Eu não sei." O gato responde pra ela o seguinte: "Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve." E é mais ou menos isso. Na questão de aprender, na questão de ensinar, na questão de... qual que é a história que tu quer que as pessoas contem de ti? Tu quer que elas falem coisas boas de ti, coisas positivas? Tu quer que elas digam que tu era uma pessoa batalhadora, que era uma pessoa que fazia as coisas que prometia, que era uma pessoa do bem, que fazia o bem ao próximo, que pensava no bem dos outros, que era uma pessoa altruísta, empática? Tu quer que as pessoas digam isso de ti? Então, se é esse caminho que tu quer, tu tá fazendo as coisas necessárias para que as pessoas digam essas histórias sobre ti? Tu tá fazendo as coisas que precisam ser feitas para que tu chegue nesse caminho? Tu tá seguindo esse caminho, sabe? Enfim, eu não vou me aprofundar muito, eu não vou me prolongar muito aqui nesse assunto, tá? Eu só quero dizer que esse assunto aqui, esse vídeo aqui é uma homenagem a esse meu amigo. Vai deixar muita gente com saudade dele. Eu vou sentir muita falta dele. Eu poderia, sabe, é triste a gente pensar que a gente poderia ter se visto mais, que a gente poderia ter conversado mais, que eu poderia ter prolongado mais assuntos junto, ter aprendido mais do que eu aprendi com ele. A gente nunca sabe qual que é a última vez que a gente vai ver as pessoas. Mas, cara, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse meu amigo, ele não significa que o nosso corpo, a parte biológica da gente, por ela ter falecido, a gente morreu. Morrer é quando as pessoas não lembram da gente. Morrer é quando... Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém olhar uma foto e lembrar de ti, enquanto alguém pegar uma roupa, sentir o teu cheiro naquela roupa e lembrar de ti, enquanto alguém chorar por boas memórias que vocês tiveram, por lembranças boas, por se recordar de ti, cara, tu não tá morto. Tu não tá morto. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então não esquece, cara, não esquece de dar um abraço na tua mãe, de ligar pra tua mãe todos os dias, falar com teu pai todos os dias, se tu tiver essa oportunidade, se tu não tem teus pais perto, se eles já morreram, ou se tu não fala com os teus pais, a pessoa que tu ama, as pessoas que estão na tua volta. Lembra disso que eu falei pra vocês no início do vídeo, tá? Enfim, eu vou voltar a gravar vídeo aqui, vou voltar a gravar vídeo nesse canal. E vou pedir para vocês deixarem um like aí, para vocês se inscreverem, quem for novo. E espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo, tá? Isso aí. Eu vou terminar de comer meu pastel aqui. Só sobraram 3. Tomar meu suco de uva aqui também. Tô aqui num restaurante, olha só, cara, bem bacana esse restaurante aqui, ó. Ele tem mais lá para baixo. É bem na beira do mar aqui. Olha, vai mais lá pra dentro lá, bem legal. Bem bonitinho o lugar aqui, tá? Enfim, deixa o like, comenta aí, me segue lá no Instagram. Tamo junto. Até a próxima.